Olá, meus irmãos, bom dia. Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade eu quero falar sobre o atual conflito que está envolvendo, ou que envolve Israel e Irã. Nós temos presenciado um grande ataque que Israel fez ao Irã. E o Irã já fez um contra-ataque a Israel, lançando drones, onde Israel interceptou a maioria. Bom, diante deste cenário, o que não faltam são eu vou chamar os apocalipticistas de plantão, aqueles que logo correm para a internet, talvez até venham a escrever livros dizendo: olha, já estamos no tempo do fim, Israel está bombardeando o Irã. Não deixa mesmo de haver aqueles que dizem que nós já estamos beirando a Terceira Guerra Mundial. O que não faltam são os teólogos de plantão, enfim, aqueles que vivem constantemente de olho nestes acontecimentos e tudo que envolve a nação de Israel. Então eles já conectam logo ao fim dos tempos. Eles dizem que já estamos aí beirando a Terceira Guerra Mundial, esse é um sinal da Terceira Guerra Mundial, enfim, este é um sinal do fim dos tempos, prepare-se porque Jesus Cristo está voltando, porque está escrito que haverá guerras, nações contra nações. Então isto já marca o sinal do fim. Então eu vou tratar de forma breve este assunto aqui, e eu não vou usar muitos versículos bíblicos, eu vou usar poucos, talvez só uma passagem, para refutar esta ideia que nós já estamos beirando, que nós já estamos à beira da manifestação de Jesus Cristo. Ou seja, este vídeo eu estou fazendo para refutar esta ideia, destas especulações furadas, que não pode ver qualquer um levante nacional, que não pode ver Israel se mexer, conflitar com outra nação, que dizem que Jesus já está voltando, que Jesus já está às portas. Então eu quero que você me acompanhe até o fim. Eu vou refutar este pensamento. Nós não estamos no tempo do fim. Outra coisa que eu quero lhe dizer bem aqui. Esse atual conflito de Israel contra Irã, isso não cumpre nenhuma profecia bíblica. Ok? Aqui eu quero já lhe dizer, o atual conflito envolvendo a nação de Israel e o Irã não cumpre nenhuma profecia bíblica. Eu vou mais além, nenhuma profecia bíblica. Você pode procurar desde o Gênesis até ao livro do Apocalipse. Ouça, nenhuma profecia bíblica no atual cenário que estamos vivendo no século XXI está sendo cumprida. Professor, mas o meu pastor está dizendo que esta guerra de Israel contra o Irã é um cumprimento profético. Não é um cumprimento profético, irmãos. Os conflitos envolvendo Israel, por exemplo, e Iraque, envolvendo Israel e outras nações, esses conflitos eles são constantes, eles sempre acontecem. Sempre acontecem. É bem verdade que não é pelo fato de sempre terem acontecido que não poderia estar se cumprindo. Não, não é isso. Acontece que eu vou lhe mostrar em poucos versículos que o atual cenário bélico envolvendo Israel e Irã não cumpre nenhuma profecia. Não cumpre nenhuma profecia bíblica. Mas vamos aqui, Mateus 24, versículo 7, diz o seguinte, ó. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Tudo isso é ou será o princípio das dores. Somente esses versículos. Mateus capítulo 24, versos 7 e 8. Bom, há mesmo aqueles que dizem que nós já estamos no tempo do fim, porque está escrito
haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Bom, primeiro eu quero lhe dizer que por princípio das dores, entenda aqui, o princípio das dores de parto do Mashiach. Na tradição judaica, o princípio das dores de parto do Mashiach diz respeito a um período de grandes calamidades, de grandes guerras, de grandes convulsões internacionais que acometerão a humanidade e os povos, poucos anos antes da manifestação do Mashiach. Esses anos que o Talmud até diz no Sanhedrin que as dores de parto do Mashiach durarão 7 anos. O Talmud diz isso realmente, ok? É uma discussão talmúdica. Pois bem, nos anos que antecedem a manifestação do Mashiach, o que é chamado de as dores de parto do Mashiach, essas dores de parto do Mashiach são caracterizadas por revoltas nacionais, internacionais, levantes internacionais, guerras, fomes, terremotos, pestilências, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Tudo isso caracterizam as dores de parto do Mashiach. E a partir daí, alguns concluem que já estamos no princípio das dores de parto do Mashiach, porque já presenciamos fomes, terremotos, pestes em vários lugares. Estamos presenciando atualmente o conflito entre Israel e Irã. Começou nesta semana e não sabemos até quando vai se prolongar. Hoje são exatamente 14 de junho de 2025. Israel já fez um ataque ao Irã e o Irã contra-atacou. Não sabemos até o momento, até quando vai se prolongar esse conflito. Mas a grande pergunta é, o que Jesus falou em Mateus 24, versos 7 e 8, que diz, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Será que isto está se cumprindo? Não, eu vou lhe mostrar. Mas professor, mas o discurso de Mateus 24 envolve a nação de Israel? Sim, envolve. E graças a Deus que envolve a nação de Israel, é que eu vou poder detectar para você agora que o que Jesus falou aqui nada tem a ver com o conflito agora. Vamos lá. Eu quero lhe dar aqui uma dica. Guarde bem isso. Se você nunca ouviu, guarde. Escreva o que eu vou lhe falar agora. Como é que eu sei que não estamos no princípio de dores de parto do Mashiach? E como é que eu sei que nenhuma profecia envolvendo a nação de Israel está se cumprindo agora? Como é que eu sei que este conflito entre Israel e Irã não está cumprindo Mateus 24 ou qualquer outra profecia? Como é que eu sei? Vou lhe dar uma dica. Quando chegar o tempo das dores de parto do Mashiach, conforme registrado aqui em Mateus 24, aqui você pode olhar para o passado, você pode ser um preterista, ou você pode ser um futurista, olhando para o futuro. Você pode ser da linha dispensacionalista, você pode ser da linha historicista, da linha preterista. Escolha qual é a tua linha teológica. Mas uma coisa é fato, eu vou lhe dizer. Uma das coisas que asseguram, que serve para mim de bússola, com base na leitura de Mateus 24, uma das coisas que serve para mim de bússola para rejeitar esta ideia de que estamos no tempo do fim, que Jesus em breve voltará, que o conflito atual é um sinal do fim, é um sinal que já estamos no princípio das dores de parto do Mashiach. Uma das coisas que eu vou te citar, que indicam que não estamos, é a presença do templo. Como professor, a presença do templo. Quando nós lemos Mateus 24, repito, tanto faz você entender Mateus 24 do ponto de vista preterista, historicista ou futurista, uma coisa é fato. A existência do templo de Jerusalém faz parte
do princípio das dores. E eu vou lhe provar agora. Vamos lá? Mateus capítulo 24. Olha o que foi que deu origem ao discurso escatológico de Jesus. Mateus 24:1. Jesus saiu do templo. Templo de quem? Dos judeus, de Herodes. E como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Está em foco o templo de Jerusalém. Templo este que caiu em 70 pelas mãos dos romanos. Mas ele respondeu-lhes: vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: dize-nos, quando vai ser isso, ou seja, a queda do templo? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? São 3 perguntas registradas por Mateus. Então vamos lá. Jesus Cristo, ele começa a desenvolver o seu discurso escatológico sobre ou em cima das perguntas dos discípulos. E eu quero lhe falar o seguinte: quando chegar a época que Jesus fala bem aqui, ó, veja que eu estou considerando aqui o ponto de vista futurista. Ou seja, o que é que eu estou trabalhando com você aqui? Entenda. Eu estou trabalhando com você aqui, meu irmão, a ideia de que Mateus 24 ainda vai se cumprir. Eu quero que você entenda isso. Eu estou trabalhando com você aqui, para que você entenda o meu discurso, a ideia de que o discurso de Jesus em Mateus 24 ainda vai se cumprir ou já está se cumprindo, conforme muitos teólogos futuristas, conforme muitos pré-tribulacionistas, no seu afã de saber de tudo, querem ser os donos da verdade, então eles emitem logo as suas opiniões infundadas. Eu vou lhe mostrar aqui como este capítulo, Mateus 24, no discurso escatológico de Jesus, nada tem a ver com a nossa era, com o nosso presente agora. Vamos lá. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ok? Israel se levantou contra Irã. Irã revidou. Vamos lá. E haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então vamos lá, queridos. Por que é que eu sei que não estamos? Por causa da presença do templo. Quando isto estiver acontecendo, quando esta profecia, eu quero que você me entenda, eu estou falando do ponto de vista futurista. Quando esta profecia estiver acontecendo do ponto de vista futurista, o templo de Jerusalém estará de pé, porque a profecia de Jesus começou com a questão da destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra. E quando chegar o momento em que esta profecia se cumprir, aqui ó, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares, tudo isso será o princípio das dores. Quando chegar este momento, que a humanidade estiver presenciando e vivendo o princípio das dores, um dos itens que faz parte deste quadro é o templo dos judeus, o templo de Jerusalém. E aqui eu pergunto para vocês: o templo já foi reconstruído pelos judeus? Esta pergunta ela não é interessante para os preteristas. E com certeza ela não é interessante também para aqueles que interpretam a Bíblia no sentido historicista, da escola historicista. Mas esta pergunta que eu estou fazendo aqui, ela é importante para aqueles da escola futurista, que vê em Mateus 24 uma profecia para os nossos dias ou até mais para diante. Então, esta pergunta aqui são para os futuristas, para aqueles que defendem que já estamos vendo no tempo do fim, com base até na narrativa no sermão de Mateus 24. Pergunta aqui para você futurista, para você, meu irmão, que é pré-tribulacionista, que defende que a igreja em breve vai partir aqui deste mundo. Para você que defende que em breve Jesus vai voltar, arrebatar a sua igreja e levar para o céu, e deixa aqui o mundo com a nação de Israel num total caos.
Eu pergunto aqui para você, meu irmão, sim, você que defende, você que está me ouvindo, você que defende, que já estamos no princípio das dores. Eu pergunto aqui para você, o templo de Jerusalém já existe? Não existe. Ora, se o templo dos judeus não existe, não estamos no princípio das dores. Por quê? Porque faz parte do princípio das dores, ou melhor, uma coisa que estará de pé. Aqui, ó, baseado aqui na leitura de Mateus 24, uma coisa que existirá, que existiu, que existirá no chamado princípio das dores é o templo dos judeus. E o templo dos judeus ainda não existe. Além de eu ter feito a leitura para ti, Mateus 24, 1 a 3, eu vou continuar bem aqui, ó. E veja que eu estou usando aqui o raciocínio seu futurista. Você que é um pré-tribulacionista, você que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, eu vou usar aqui o seu próprio raciocínio para você cair. Está entendendo? Para que você acorde. Eu vou usar o teu raciocínio. Olha, de acordo com o teu raciocínio futurista pré-tribulacionista, Mateus 24, 15 faz uma alusão ao templo restaurado dos judeus. É isso mesmo, o que os futuristas dizem. Ó. Eu vou ler e vou dar a interpretação dos futuristas. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, quem lê, entenda. Bom, para a escola futurista, esta abominação da desolação, ela significa duas coisas. Primeira, uma delas, ou esta abominação da desolação é uma estátua do anticristo, colocada onde? No templo de Jerusalém, templo este que, de acordo com os futuristas, já estará reconstruído pelos judeus, até mesmo pelo próprio anticristo. É isso que os judeus dizem, que quem reedificará o templo dos judeus, o terceiro templo, é o próprio anticristo, porque, segundo os futuristas, o anticristo ele virá se passando pelo verdadeiro Messias e os judeus aceitarão o anticristo como sendo o verdadeiro Messias. Então, para os pré-tribulacionistas, Mateus 24, 15 é um versículo que terá o seu cumprimento depois do arrebatamento da igreja. Consequentemente, os pré-tribulacionistas também dizem que quando Mateus 24, 15 estivesse cumprindo, quando a abominação da desolação, que é uma estátua do anticristo, ou é o próprio anticristo, estiver colocado dentro do templo, eles dizem que aí já estaremos vivenciando o princípio das dores de parto do Mashiach. Mas você veja que, de acordo com a ótica de Mateus, mais uma vez eu vou lhe dizer, eu estou interpretando apenas aqui o sermão em si, não estou nem olhando para a questão do passado, do preterismo, do historicismo, ou do futurismo, e ao mesmo tempo volto a dizer, estou trabalhando sim a tua mente futurista. Eu estou lhe mostrando que mesmo que o sermão de Mateus 24 tenha uma aplicação para o futuro, e até para os meus dias, para os nossos dias, Mateus, no que diz respeito ao princípio das dores de parto, não está se cumprindo. Porque quando chegar o princípio das dores de parto do Messias, o templo de Jerusalém já deve estar reconstruído. Mateus 24, 15, vou ler mais uma vez. Quando, portanto, vedes a abominação da desolação. Mais uma vez, para os futuristas, esta abominação da desolação é a estátua do anticristo ou é o próprio anticristo assentado no templo de Jerusalém. Aqueles que defendem que é o próprio anticristo, que aqui é visto como a abominação da desolação, sentada no lugar santo, aqueles que interpretam como sendo o anticristo, eles vão para a 2 Tessalonicenses. Vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha o que diz aqui. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 3.
Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, que para muitos pré-tribulacionistas, no afã de provar o arrebatamento pré-tribulação, eles dizem que a apostasia aqui significa o arrebatamento da igreja antes da tribulação, o que não tem nenhum sentido. E aparecer o homem ímpio, ou seja, por homem ímpio, o filho da perdição, nós todos entendemos aqui ser o anticristo, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe o culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Então, para os pré-tribulacionistas, que dizem que a abominação da desolação, em Mateus 24,15, é uma referência ao anticristo tomando assento dentro do templo de Jerusalém, reconstruído por ele mesmo. Então eles levam para 2 Tessalonicenses 2, 3 a 5, para confirmar a sua interpretação. É claro que em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 a 5, nós temos sim na narrativa o anticristo, o homem do pecado, tomando assento dentro do templo de Jerusalém. Só que, meus irmãos, quando isto acontecer, de o anticristo tomar assento dentro do templo de Jerusalém, nós já estaremos vivendo o que Mateus diz, o princípio das dores. Logo, sendo isto verdade, nós não estamos no princípio das dores. Deu para entender? Nós não estamos no princípio das dores. Professor Nathaniel, mas o senhor não acredita que esta guerra envolvendo Israel e Irã é o princípio da Terceira Guerra Mundial? Aí já é outra coisa, irmão. Aí eu tenho cautela em lhe falar. Pode ser que deste conflito entre Israel e Irã venha gerar uma Terceira Guerra Mundial. Aí é uma outra coisa, mas eu não estou afirmando. Eu não estou afirmando. O que eu lhe digo é que, à luz da Bíblia Sagrada, este conflito envolvendo Israel e Irã simplesmente não existe nas páginas da Bíblia Sagrada. Não. O Antigo Testamento não profetiza este conflito entre Israel e Irã. O Novo Testamento, muito pior. O que nós temos é apenas, por enquanto, levantes internacionais envolvendo duas nações, Israel e Irã, por enquanto. Ok? Daí pode emergir uma Terceira Guerra Mundial? Pode. A partir deste conflito, poderá desencadear outros conflitos que futuramente poderão cumprir alguma profecia. Poderão, mas no momento nenhuma profecia está se cumprindo. E aqueles que dizem, volto a dizer, aqueles que dizem que estão no princípio das dores, eles estão errados. Por quê? Porque para estarmos no princípio das dores, nós temos que também contemplar o Templo de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém ainda não foi reedificado. Ok, queridos? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.